Nós estamos, fazendo essa série sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nós que temos pregado, nós que temos estudado para trazer a mensagem, o quanto o Senhor tem nos revelado, nos ensinado, mostrado para nós verdades da sua palavra. Então, eu estive falando com o Senhor em oração e disse: Senhor, o quanto eu tenho aprendido. Então, aqui eu sou apenas mais uma serva, com a tremenda responsabilidade de compartilhar essa palavra que não é minha, mas que vem da parte do Senhor e é para ser dividida com a sua igreja. Então, nos cultos anteriores, nós tivemos as ministrações de Atos 1, Atos 2, que foi dividido em duas partes. E hoje nós vamos estudar Atos 3. Hoje a ministração vai ser a respeito de Atos 3. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em Atos 3. Em cada um dos acontecimentos, nós vemos a ação do Espírito Santo no meio dessa igreja que está surgindo, no meio dessa igreja que está nascendo da vontade de Deus, dessa igreja que está crescendo. E esse texto ele é muito rico porque ele traz revelações profundas da palavra de Deus para a nossa vida, amém? Eu gostaria que agora nós lêssemos somente do verso 1 até o verso 10, mas depois nós vamos ler o restante, amém? Então vamos lá, cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, ou seja, olhando em seus olhos, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Pai, te dou graças por essa palavra, eu me coloco na sua presença em humildade, eu peço que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo falando com a tua igreja nessa noite, que o Senhor venha comunicar à sua igreja aquilo que é o desejo do seu coração, e que não seja apenas uma palavra que a gente ouça com os nossos ouvidos e guarde na nossa mente, mas que seja verdadeiramente como uma flecha que entre nos nossos corações, para promover transformação em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, todos nós conhecemos a história do coxo de nascença, que há muitos e muitos anos estava ali à porta do Templo Formosa pedindo esmolas, né? Por todo o contexto, por toda a história, nós entendemos que era um homem que todos conheciam. Porque a Bíblia diz que tinham que colocar ele, todos os dias o colocavam aonde? À porta do templo, para pedir esmolas. Então aquela era a realidade daquele homem. Aquela era a expectativa dele todos os dias. Receber aquelas esmolas para, com aquele dinheiro, poder ali comer, sobreviver do modo que era possível. E é interessante porque eu estava pensando, esse homem provavelmente estava há muitos e muitos anos ali no mesmo lugar, na mesma condição, porque a Bíblia diz que ele era um coxo de nascença. E a gente pode ir um pouco mais longe aqui e pensar que, de repente, até
os apóstolos mesmo já tenham entrado no templo e visto esse homem muitas vezes, ou até talvez tenham dado alguma esmola para ele. Mas esse encontro foi um encontro diferente, porque foi um encontro planejado pelo próprio Deus. E nós não estamos aqui falando somente de um milagre. Nós sabemos que naquele momento Pedro e João, eles olharam para aquele homem e, cheios do Espírito Santo, eles liberaram uma palavra de cura sobre a vida daquele homem. Não se tratava de um desejo pessoal de Pedro e João simplesmente que aquele homem fosse curado, mas eles estavam sendo dirigidos pela vontade do Espírito Santo, que dirigia e governava a sua igreja. Então, no momento em que eles se dirigiram para aquele homem e disseram: olha, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso. Talvez se eles tivessem, eles até dariam, porque a necessidade de comer é uma necessidade de todos, não é verdade? Comer, vestir. Nós sabemos que a igreja também tem esse papel social. Mas naquele momento eles realmente não tinham, mas eles tinham algo muito mais poderoso. Pedro e João, sobre a vida deles, tinham o poder do Espírito Santo. Eles tinham a autoridade no nome de Jesus. Eles estavam ali debaixo da unção do Senhor. E debaixo daquela unção, eles se dirigiram àquele homem com fé. De repente, nem aquele homem tinha fé. Porque o que ele estava esperando? Ele estava esperando apenas uma esmola. Ele não esperava ser curado, irmãos. Ele não esperava ser curado. Mas pela fé dos apóstolos, aquele homem, ele foi completamente curado. E eu sei que eu e você já escutamos muitas pregações acerca dos milagres descritos na palavra de Deus. Quantos milagres a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, milagres também que nós vemos descritos no Antigo Testamento. Quantos milagres nós vemos que a Bíblia descreve? E eu poderia aqui, nessa noite, continuar pregando acerca desse milagre e dizer para a igreja o seguinte: olha, irmãos, assim como aquele coxo foi curado, hoje você que está aqui, você também pode ser curado, você também pode ter sua vida transformada. Eu poderia pregar dessa maneira. Mas a verdade, irmão, é que nem eu, nem nenhum líder, ou pastor, ou seja quem for, tem o poder de determinar que Deus vai fazer a mesma coisa na vida de todas as pessoas. Ou tem o poder ou o conhecimento de determinar o que Deus vai fazer. Deus, ele não é controlado por nós. A Bíblia fala que muitos que se encontravam com Jesus eram curados, outros não. E a verdade é que ninguém controla o que Deus faz. Nós não podemos controlar Deus. E quantas vezes eu cresci em igrejas onde eram pregado a respeito de milagres. E o pregador dizia: olha, toma posse, porque hoje você vai sair também com esse mesmo milagre. Só que muitas vezes não era o plano de Deus que aquela pessoa saísse com milagre. Deus queria fazer algo mais profundo na vida da pessoa, que também não deixa de ser um milagre. Então, hoje eu não estou aqui para pregar e dizer que assim como esse coxo foi curado, nós aqui seremos curados, libertos, transformados. É claro que Deus tem o poder para realizar todas as coisas. Deus tem o poder para realizar todas as coisas. Mas nós vamos ver que depois que aconteceu esse milagre, o povo ficou admirado, o povo ficou espantado com o que houve, e todos os olhos se voltaram para os apóstolos. Todos eles passaram a olhar para os apóstolos, provavelmente na expectativa de que eles também pudessem receber o seu milagre. E naquele momento em que os olhos de todos se voltam para os apóstolos, Pedro, ele tem a oportunidade de pregar a palavra. Assim como em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja, Pedro, ele pregou. Aqui em Atos 3, depois desse milagre, Pedro também teve a oportunidade de pregar.
Mas diferente do que nós talvez tenhamos prestado atenção, a pregação de Pedro não foi sobre o coxo que andou. A pregação de Pedro não foi dizendo que cada um deveria tomar posse do seu milagre. A pregação de Pedro não foi para dizer que todos que estavam ali doentes seriam curados. Pedro, novamente, tanto em Atos 2 como em Atos 3, ele estava pregando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O centro da mensagem apostólica, o centro da mensagem do apóstolo era Jesus. Jesus era o centro daquela mensagem, daquela pregação. Porque ele estava dizendo que Jesus havia feito uma promessa do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. E pelo poder do Espírito Santo é que aquele milagre foi operado. Pelo poder do nome de Jesus é que aquele milagre foi operado. Em Atos 3 foi da mesma forma como em Atos 2. O milagre foi uma oportunidade, mas a pregação, o foco continuou sendo Cristo ressurreto. Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou e que hoje vem nos oferecendo uma nova vida. Que hoje vem nos oferecendo a presença do Espírito Santo em abundância sobre cada um de nós. Irmãos, eu cresci frequentando muitas igrejas. E em muitas delas, quando eu era criança, adolescente, eram igrejas onde tinha ali algum líder ou algum pastor que orava para que pessoas, por exemplo, fossem curadas. E aquelas igrejas viviam abarrotadas. E tudo na reunião era sobre: eu quero ser curado, eu quero receber o meu milagre. Do começo ao fim a reunião era só sobre isso. E muitas pessoas não eram curadas. Nem todas as pessoas. E muitas que eram curadas pela misericórdia de Deus, não é porque foram curadas que foram transformadas. Receberam um milagre, mas muitas vezes passou 1, 2 meses e já não estava mais lembrando de Deus. Já não estava mais na igreja. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Então, essa questão de nós centrarmos a palavra, centrarmos o evangelho em milagres e manifestações sobrenaturais, é algo que a igreja fez e que a igreja ainda faz. Para chamar a atenção das pessoas. E muitas pessoas vêm até Jesus, não porque estão interessadas em entregar as suas vidas e ser transformadas, mas elas vêm até Jesus porque elas viram que um coxo andou e elas também querem ter os seus problemas resolvidos. Elas vêm até Jesus porque escutaram que Jesus, o Nazareno, é aquele que cura, é aquele que prospera. E muitas pessoas chegam até Deus pelo motivo errado e por isso não permanecem na presença do Senhor. E a pregação de Pedro naquele dia foi sobre Cristo, foi sobre a ressurreição. Tudo se baseava nisso. Tudo se baseava nisso. O foco da pregação da igreja primitiva contrariava a lógica humana. Contrariava a lógica humana. Pedro não deixou que o foco ficasse no milagre. Ele trouxe todo o foco para o Senhor Jesus. Vamos ler? Atos 3, do 11 ao 16. É a continuação do que nós estávamos lendo, tá, irmãos? Isso daqui, ó, o milagre acabou de acontecer. O discurso de Pedro no templo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós?
como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Tá certo aqui? Dessarte? Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Irmãos, as pessoas estavam olhando com admiração para homens, como se aqueles homens tivessem feito aquele milagre, como se aqueles homens tivessem algo para oferecer para aqueles que estavam necessitados. Mas no mesmo momento eles disseram: parem de olhar para nós. Nós não somos o foco. Cristo é quem operou esse milagre. Foi no nome de Jesus que esse milagre foi operado. A igreja, no seu início, ela entendia que os sinais, as maravilhas, sem ter Cristo como centro, são só uma distorção do Evangelho. O sinal, ele não pode terminar no homem, ele tem que apontar para Jesus Cristo. E Pedro, ele interpreta aquele milagre que acabou de acontecer à luz do Evangelho, porque ele prega Jesus. Ele prega aquele Jesus que foi prometido, que foi profetizado. Ele diz: sabe no nome de quem que este homem foi curado? É no nome de Jesus, a quem o Deus de nossos pais decidiu glorificar. Foi no nome de Jesus que esse homem foi curado. Pedro não explorou aquele milagre para ter mais admiração das pessoas, para ter mais ofertas das pessoas, para encher uma igreja, para criar um ministério. Pedro ele não faz isso. Ele usa aquele milagre para revelar Jesus para aquela multidão, porque ele sabia que a maior necessidade deles não era um milagre. A maior necessidade deles era conhecer a Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que tanto naquela época como hoje, os sinais, eles servem, os sinais, os prodígios e as maravilhas, os milagres, eles servem para anunciar a vinda do reino de Deus. Quando os sinais eram feitos, e quando os sinais hoje são feitos, nenhum deles é sem propósito. Nenhum deles é sem propósito. Não é um espetáculo para a igreja. Cada milagre carrega uma mensagem do Senhor para cada um de nós. Cada milagre aponta para uma realidade do reino de Deus. E os sinais, aqueles sinais, eles anunciavam a vinda do reino de Deus, que o próprio Cristo já vinha anunciando. Quantas vezes Cristo disse: é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está entre vocês. Em cada pessoa curada, em cada pessoa liberta, em cada pessoa que Jesus curou, em cada pessoa que Jesus restaurou, que Ele libertou. Era como se Cristo estivesse dizendo para cada uma dessas pessoas: olha, no meu reino, os doentes são curados. No meu reino, os paralíticos andam. No meu reino, os cegos eles veem. No meu reino, os oprimidos são libertos. O Senhor estava anunciando a realidade do reino de Deus na terra. Jesus estava anunciando a realidade do reino de Deus na terra.
Por isso, irmãos, esse milagre que aconteceu em Atos 3, do coxo andar, não foi apenas um homem que tinha acabado de ser curado, que tinha acabado de ser livre da sua miséria. Significava que o reino de Deus estava se manifestando entre eles. Significava que o reino de Deus estava manifestando entre eles. Olha só a conexão dessa palavra com a profecia de Isaías. Isaías profetizou a respeito de Cristo. Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. Vamos ler. Olha o que Isaías profetizou a respeito de Jesus. Isaías capítulo 35, versos 5 e 6. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa profecia foi liberada por Isaías e aconteceu em Atos 3. E aconteceu muitas outras vezes. E ele estava profetizando a respeito do Cristo. Ele estava profetizando a respeito do Messias. Então, cada milagre realizado por Jesus, cada milagre realizado pelos apóstolos, por aqueles que criam no Senhor, por aqueles que eram ministros do Senhor, eles estavam anunciando: o reino de Deus chegou. A promessa do Messias se cumpriu. Aquele povo não era tão zeloso em observar as Escrituras. Eles não eram zelosos em olhar as profecias para saber quando o Cristo viria. E essa profecia de Isaías falava a respeito do Senhor Jesus. Esse milagre foi uma janela aberta do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus ele esteve em Nazaré, quando ele esteve na cidade de Nazaré, ele entrou na sinagoga no sábado. Ele abriu as Escrituras para ler. E ele abriu Isaías 61, que todos nós conhecemos. E depois que ele terminou de ler, ele disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para dar visão aos cegos. Ele disse: vocês estão vendo essa profecia, vocês estão vendo essa palavra que nós acabamos de ler? Hoje se cumpriu essa palavra. E é claro que o povo não entendeu que diante dos olhos deles estava o Cristo, o Messias prometido de Deus. Então, cada um dos sinais era um anúncio da mensagem do Senhor no meio do seu povo, no meio da sua igreja. A mensagem dos apóstolos, a mensagem apostólica, era a ressurreição de Cristo. Tanto em Atos 2 como em Atos 3. O apóstolo Pedro coloca a ressurreição de Cristo como o centro da mensagem. Irmãos, a igreja primitiva não nasceu de uma obsessão por milagres, por sinais, por prodígios, por maravilhas. A igreja ela nasceu centrada numa mensagem. Jesus é o Cristo, Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E antes de ser assunto aos céus, Ele nos deu autoridade para realizar as mesmas obras que Ele. E Ele nos disse para nós aguardarmos que o Espírito Santo Consolador seria derramado sobre nós. O centro da mensagem apostólica era a ressurreição. A ressurreição mostra. A ressurreição, pregar sobre a ressurreição mostrava para as pessoas: olha, Ele é o Messias. Ele é o Cristo prometido. É dele que as Escrituras falam. Ele é o prometido. Ele é o enviado de Deus.
Foi ele que Deus escolheu para exaltar, para colocar o seu nome, um nome que está acima de todo nome. Porque se eles não acreditassem que Jesus era o Messias e que ele ressuscitou, então não haveria igreja. Se ele não tinha ressuscitado, então ele não era o Messias, ele era apenas mais um homem que agitou as multidões, que realizou alguns milagres. Se não tivesse acontecido a ressurreição, ele seria apenas mais um homem. Mas a ressurreição mudou toda a história. Porque eles puderam acreditar que aquele que prometeu que voltaria, que aquele que prometeu que ressuscitaria, ele cumpriria a sua palavra. Então a mensagem da ressurreição, ela era central para a igreja. Para que eles crescem verdadeiramente que Jesus era o Cristo, que ele era o prometido de Deus. E aqueles que acreditavam nessa mensagem, eles eram completamente transformados. A mensagem apostólica era dizendo que Cristo era o cumprimento das promessas de Deus. Irmãos, todas as vezes que nós pregamos sobre o Antigo Testamento, eu lembro que tinha um irmão, que faz muito tempo, né, que ele não está mais conosco, mas ele falava o seguinte, ele falou isso mais de uma vez para mim, ele falava assim, olha, o Antigo Testamento ele não vale mais. O Antigo Testamento não serve mais, foi só para o povo de Israel. Então, tudo que está escrito lá, você não precisa gastar tempo lendo. Irmãos, quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, quando nós olhamos para todos os livros do Antigo Testamento, em cada um deles existe o apontamento para Jesus. Em Gênesis, a gente já vê a promessa acerca de Cristo. Então não é que os evangelhos são sobre Jesus, as cartas paulinas são sobre Jesus. Não, a Bíblia inteira é sobre Jesus. E claro que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos revelar essa verdade. Mas em cada um dos livros da Bíblia há a revelação de Jesus Cristo. Os profetas profetizaram a respeito dele. Samuel falou a respeito dele. Cada um dos profetas estava falando sobre Jesus. Quando o Senhor Jesus ele já havia ressuscitado, ele se depara com alguns discípulos no caminho de Emaús. E eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido e eles estavam sem esperança. Eles estavam lamentando. E naquele momento, Jesus vai ao encontro deles e eles não reconhecem que é Jesus. Vamos ler comigo? Lucas, capítulo 24, do verso 25 ao 27. Aqui o Senhor Jesus falando para os discípulos, esses discípulos no caminho de Emaús que estavam se lamentando acerca da morte de Jesus. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O próprio Jesus estava explicando o Evangelho contido no Antigo Testamento para aqueles discípulos. Para que eles entendessem que tudo aquilo que havia acontecido, inclusive a sua morte, já havia sido predito pelos profetas e fazia parte do plano eterno de Deus. Então, quando Pedro, em Atos 3, ele prega sobre a ressurreição, ele não está trazendo uma nova mensagem, ele não está trazendo uma mensagem que se desconecta daquilo que os profetas disseram. Pelo contrário, ele mostra que Cristo é o cumprimento daquilo que vinha sendo anunciado há muitos e muitos anos. Os profetas falaram sobre ele, Moisés apontou para ele, as promessas começavam e terminavam em Jesus. A esperança de Israel, a esperança de todos estava em Jesus.
Então o evangelho, ele não foi uma mensagem inventada pelos apóstolos ou que começou ali no livro de Mateus. Pelo contrário. Foi a revelação do plano de Deus que estava contido em toda a Escritura, em toda a Escritura. Irmãos, eu amo o livro de Colossenses. Eu incentivo que vocês leiam o livro de Colossenses. Porque ele fala justamente disso. O quanto Cristo, ele foi colocado por Deus para ser o centro de todas as coisas. Foi do agrado de Deus que em tudo Cristo tenha supremacia. Foi do agrado de Deus lhe dar um nome que é sobre todo nome. Foi do agrado de Deus que todas as coisas fossem criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas começam e terminam em Jesus. Em Colossenses 1:24 diz que Cristo, ele era o mistério oculto de Deus que agora é revelado. Cristo, a esperança da glória. Era o mistério de Deus que ele decidiu revelar ao mundo. Era o plano oculto de Deus que finalmente foi revelado. E era do agrado do coração de Deus que Cristo fosse plenamente visto, que Cristo fosse plenamente revelado, que Cristo fosse colocado no mais alto lugar. Colossenses mostra o quanto Cristo é o centro de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo foi criado. Toda a plenitude habita nele. Por meio dele, Deus reconciliou a todos. Deus nos permite a reconciliação por meio de Cristo Jesus. Então, em nada, irmãos, que acontece em Atos dos Apóstolos é um evento isolado. O Pentecostes, a cura do coxo, tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para Jesus, nada era coincidência, tudo estava dentro do plano revelado de Deus. E como é importante, como igreja, nós entendermos isso. Que todas as coisas têm que começar e têm que terminar em Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo foi derramado sobre a igreja. Isso é uma verdade muito profunda. O mesmo poder, Colossenses diz, e tem outras passagens também que dizem, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que foi derramado sobre a sua igreja. Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Vocês conseguem imaginar a profundidade dessa verdade? Que o mesmo poder que há no Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, ele é oferecido a mim e a você. A mesma presença é oferecida a mim e a você. Olha só o que diz lá em Atos 1:8. Isso foi a promessa antes do Pentecostes. Mas recebereis poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês não vão ser só pessoas cheias de poder, não. Vocês serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Romanos 8, capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, pode habitar e pode não habitar, né? Então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, veja só, olha a promessa, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, a palavra está me deixando a promessa, dizendo que esse mesmo Espírito, ele pode também vivificar o meu corpo, o seu corpo, por meio do poder do Espírito Santo. Olha o que diz lá em Colossenses 2, verso 12. Tendo sido sepultados
juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós estamos falando aqui de uma realidade que nós podemos acessar. Nós estamos falando aqui de uma verdade que no momento em que nós conhecemos a verdade, no momento em que nós conhecemos ao Senhor, o nosso velho homem, aquele corpo mortificado no pecado, que nos levava à morte, à destruição. Aqui diz que no momento em que eu faço uma aliança com Deus e que eu aceito Jesus Cristo na minha vida, olha, foi sepultado juntamente com Ele no batismo, porque o batismo é a nossa confissão pública de fé. E nós, depois dessa confissão pública de fé, recebemos poder para também sermos ressuscitados mediante a fé em Deus, vivificados no nosso corpo, para viver uma nova realidade, uma nova vida que Deus nos dá. Então vocês estão entendendo que quando eu falo que Pedro estava pregando sobre a ressurreição, nós estamos entendendo o que o poder dessa ressurreição significa para nós como igreja hoje? Não se trata apenas do poder do Espírito Santo que tirou Jesus daquele túmulo e ressuscitou, mas se trata de uma promessa da palavra de Deus que diz que quer ressuscitar a mim e a você. Porque muitas vezes estamos mortos nos nossos pecados, estamos presos, vivendo, mas como se estivéssemos mortos, separados de Deus, sem vida. Totalmente sem vida. E hoje esse poder, ele nos chama para nascer de novo. Esse Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, ele quer trazer novidade de vida para mim e para você. Não tem como nós recebermos o Espírito Santo na nossa vida e isso não se evidenciar em algum tipo de transformação. Não tem como, irmãos. Não tem como o Espírito Santo de Deus, eu dar lugar ao Espírito Santo de Deus para Ele morar em mim e a minha vida continuar sendo a mesma. E eu não estou falando de prosperidade. Eu não estou falando de você ter um carro melhor, uma casa melhor. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma prosperidade da presença de Deus. Eu estou falando de ser cheio do Senhor. Estou falando do fruto do Espírito sendo evidente na nossa vida. Eu estou falando de nós nos diferenciarmos das outras pessoas que não têm ao Senhor, pela presença de Deus que há em nós, porque foi isso que aconteceu com a igreja do primeiro século. Eles não tinham recursos, o que eles tinham eles dividiam entre si para suprir as necessidades. Eles não tinham recurso, mas a maior evidência na vida deles, que eles realmente pertenciam a Cristo, era que eles viviam debaixo do poder de Deus. Como que uma igreja cresce debaixo de perseguição, de casa em casa, sem uma estrutura organizacional, sem líderes controlando as pessoas? Como que uma igreja prospera sem propaganda na TV, no rádio, nas redes sociais? Como que as almas vêm e são salvas? Era um bom evangelista que estava fazendo esse serviço? A Bíblia diz que o Espírito Santo acrescentava as almas que vinham sendo salvas. O Espírito Santo acrescentava as almas que vinham sendo salvas. Aquele grupo de pessoas que obedeceu o comando de Jesus de ficar em Jerusalém até serem cheios do Espírito Santo. Eles verdadeiramente estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, naquilo que eles estavam aprendendo acerca do Senhor Jesus. Eles estavam perseverando na comunhão. A comunhão que não é só você ficar olhando a nuca do seu irmão, mas é você andar em aliança. Eles perseveravam no partir do pão, porque a Santa Ceia, naquela época, era uma refeição que era partilhada entre as pessoas. Não é como é hoje. E eles perseveravam nas orações. Aquela igreja, ela tinha vida de oração. Não era uma oração que era feita por obrigação, porque alguém está te constrangendo a orar, porque alguém está te obrigando a orar. Eram orações que eram oferecidas a Deus, porque eles sabiam que essa era a única maneira deles se comunicarem com Deus.
Essa igreja, ela não nascia simplesmente de reuniões que eram feitas. Não era apenas um povo que se reunia ali. Se tratava de um novo tipo de gente que o Espírito Santo estava gerando. Um novo tipo de pessoa estava saindo daquelas reuniões. E aquilo não poderia ser produzido por mãos humanas. Nós, como seres humanos, podemos nos esforçar para ser melhores, para sermos moralmente mais corretos, para parecermos que somos espirituais, mas uma verdadeira e evidente transformação só o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas. A doutrina dos apóstolos fazia sentido para eles, a palavra fazia sentido para eles, não era só um sermão que eles ouviam e iam embora para a casa deles. Aquilo era vida, vida na vida. A comunhão era a vida compartilhada. Era compartilhar as necessidades uns dos outros. O partir do pão era o reflexo daquilo que o próprio Cristo ensinou. Assim como eu estou partindo, eu quero que vocês repartam também. Eu quero que vocês repartam. A generosidade no coração daquelas pessoas mostrava que algo tinha impactado elas profundamente. Elas tinham sido transformadas. Não era nenhum tipo de lavagem cerebral. Não era nenhum tipo de mentalidade de coach gospel. Não. Era uma transformação interior verdadeira. Eles não tinham apego por aquilo que eles tinham. Porque eles sempre imaginavam que cada dia poderia ser o último dia, poderia ser o dia em que Jesus iria voltar. Porque ele fez uma promessa, eles acreditavam nessa promessa. Então entendam, quando nós falamos do milagre desse coxo andando em Atos 3... nós entendemos que a maior evidência não era o coxo andando, não foi esse milagre, mas foi uma igreja inteira, um povo inteiro, pessoas diferentes de todas as partes, vivendo um modo novo de vida. Vivendo uma nova maneira de viver. João 3,16, até o verso 18. O Senhor Jesus, ele nos exorta a amarmos uns aos outros, não só com palavras, mas com atitudes. Ele diz, assim como eu entrego a minha vida por vocês, eu quero que vocês entreguem a vida uns pelos outros. Assim como eu vou me sacrificar por vocês, eu quero que vocês também tenham essa expressão uns pelos outros. É isso que eu instruo vocês como igreja. Não é algo de boca, é algo que se traduz na maneira como nós vivemos. Quando o apóstolo Tiago fala lá em Tiago 2, que a fé sem obras ela é morta, ele está dizendo que não tem como nós professarmos uma fé, e essa fé ela não nos dá motivação sequer para nós termos novas atitudes, uma nova maneira de viver. Qualquer um pode dizer que tem fé, qualquer pessoa, mas demonstrar frutos de fé é só aquele que realmente tem uma fé fundamentada em Deus. E eu realmente acredito que talvez um dos maiores milagres descritos nesse livro de Atos dos Apóstolos não são as pessoas que foram curadas e transformadas, mas quando você olha para uma comunidade inteira, uma igreja inteira, formada por pessoas comuns como eu e você, pecadores, que de repente começaram a viver de uma maneira diferente. Pessoas comuns como eu e você, donas de casas, pescadores, carpinteiros, agricultores, mas que tiveram um encontro com o ressuscitado, que tiveram um encontro com Jesus Cristo, e que agora eles não se centravam mais em si mesmos. Gente que antes era governada pela autopreservação, pelo egoísmo, de só pensar em si mesmo, de repente essas pessoas estão repartindo aquilo que elas têm. Pessoas que antes estavam presas ao seu ego, ao seu orgulho, agora caminham como corpo, em unidade. Pessoas que antes estavam mortas espiritualmente, agora estão vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o maior dos milagres. Eu considero que um milagre maior do que ver uma pessoa numa enfermidade severa sendo curada é quando você vê um homem ou uma mulher sendo transformado no seu caráter. Porque coisa difícil é ver as pessoas hoje se rendendo a Deus para serem verdadeiramente transformadas.
é o grande espinho na carne do líder, do pastor, seja quem for. É chorar na presença de Deus, porque vê que as pessoas não querem mudança. As pessoas não querem transformação. E isso é uma ferida que o pregador carrega. E que ele tem que carregar, porque quem salva não é ele. Quem convence do pecado não é ele, é o Senhor. E infelizmente nem todos vão aceitar a mensagem. Nem todos vão se apropriar da mensagem e vão viver pela mensagem. Mas é um milagre tremendo quando nós vemos uma pessoa abandonando uma vida de pecado para viver para Deus. É um milagre grandioso quando nós vemos uma pessoa aceitando repartir aquilo que ela tem. É um milagre tremendo quando nós vemos pessoas como eu e você que têm a tendência de serem egoístas, pensarem só em si mesmos. De repente, se preocupando em servir ao próximo. De repente, se preocupando em servir o próximo. E essa é a verdade, irmãos, no reino de Deus, na realidade do reino de Deus, não apenas os coxos andam, os cegos veem, mas também os egoístas aprendem a repartir, os orgulhosos aprendem o que significa a humildade. Aqueles que vivem mortos espiritualmente recebem vida. Essa é a realidade do reino de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso e nós dizemos que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, é esse reino e essa vontade que nós estamos confessando, que nós estamos professando com a nossa boca. É esse reino que nós estamos pregando, é essa mensagem que nós estamos pregando. E Pedro, ele não termina a pregação dele sem fazer um chamado ao arrependimento. Ele faz um chamado ao arrependimento. Vamos ler? Atos 3, do 17 ao 21. Eu fragmentei Atos 3 para a gente ir acompanhando dessa forma. O chamado ao arrependimento. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Ele está falando aqui, ó, vocês mataram a Jesus, vocês entregaram ele a Pilatos. E ele diz, agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E ele faz o chamado, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, ou seja, com a finalidade de que, da presença do Senhor, para a vida de vocês, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então nós vemos que o cenário ali, o povo prestou atenção nele, por conta daquele coxo que andou, por conta do milagre que aconteceu. Esse homem, cheio do Espírito Santo, prega sobre a ressurreição de Jesus Cristo e fala, olha, ele é o prometido de Deus, ele é o cumprimento das promessas do Senhor, ele é o Messias esperado. Ele confronta aquele povo, ele diz, vocês pecaram. Vocês pecaram. Vocês estão presos na perversidade do coração de vocês, mas hoje Deus está dando a oportunidade do arrependimento. E ele diz, se arrependam e convertam os vossos corações. Sabe o que é conversão, irmão? Mudança de direção. Se converter. Fazer uma conversão, quando você faz lá com o carro, é mudar totalmente de direção. Porque ele está dizendo que eles podem viver essa novidade de vida, mas antes eles têm que deixar para trás aquela antiga maneira de viver. Eles têm que se arrepender daquilo que eles fizeram, que entristeceu o coração de Deus. Irmãos, não existe avivamento, não existe restauração sem arrependimento, não dá para pular etapas.
Eu vejo pessoas que querem viver o melhor de Deus, querem acessar as promessas, querem ser cheios do Espírito Santo, mas sem uma renúncia verdadeira, sem renunciar o pecado, sem renunciar a si mesmo. Não existe poder de Deus nas nossas vidas que vai descer e nos encher. Nós precisamos nos esvaziar do pecado. Nós precisamos nos esvaziar daquilo que tem preenchido o nosso interior e que não vem da parte de Deus. E o Senhor hoje, Ele está apregoando essa mesma palavra. É tempo de nos arrependermos, é tempo de convertermos o nosso coração. 1 Coríntios fala, olha, examine o homem a si mesmo, examine o teu coração. Antes de você chegar na presença de Deus, antes de você sentar na mesa dEle, antes de você dizer que você tem comunhão com Ele, examina o teu coração. Porque você pode estar comendo do pão e bebendo do sangue para a tua própria condenação. Pessoas que frequentam cultos, que estão dentro da igreja, que têm ministério, estão separadas de Deus. Estão separadas de Deus pelo pecado. E o que o Pedro está dizendo aqui, o que o apóstolo Pedro está dizendo? Olha, esse sinal veio para chamar a atenção de vocês. Deus fez esse sinal para que vocês entendessem que Ele está chamando vocês ao arrependimento. E isso exige uma resposta, uma reação da parte de vocês. Para que vocês verdadeiramente recebam a revelação de Jesus Cristo, vocês precisam corresponder ao chamado de Deus. Vocês precisam quebrantar o coração de vocês. Conosco hoje não é diferente. Nós estamos olhando para a igreja de Atos porque nós entendemos que Deus está fazendo com que todas as coisas venham caminhar para o fim, para uma igreja aperfeiçoada nele. A estatura do varão perfeito é o que as Escrituras dizem. E Deus quer aperfeiçoar o seu povo. A mesma mensagem que foi pregada no templo aquele dia pelo apóstolo Pedro, hoje está sendo pregada para nós. É o chamado de Deus. Se arrependam, se convertam, se voltem para Deus de todo o coração. Recebam a vida que Cristo oferece. Busquem a presença do Espírito Santo. Entenda, o Evangelho não é só informação que você vai recebendo e armazenando. O Evangelho é convocação, é confronto e é transformação nas nossas vidas. É um chamado à transformação. Nós não podemos mais ser meros frequentadores de igreja. Se Cristo ressuscitou e eu creio na ressurreição de Cristo, eu não posso continuar vivendo a minha vida da mesma forma. Eu não posso me comportar dentro da minha casa da mesma forma. Eu não posso tratar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos no modo velha criatura. Eu não posso mais ser desonesto nos meus negócios. Eu não posso mais ser uma pessoa que mente. Eu não posso mais ser uma pessoa egoísta. Eu não posso ser alguém que vive na prática do pecado. Pecar nós somos pecadores. E o Senhor nos oferece continuamente o seu perdão. Mas tem pessoas que deixaram que a perversidade entrasse nos seus corações. E a perversidade, eu acredito que vai além da iniquidade, que vai além do pecado. É aquela clareza que a pessoa tem que aquilo que ela está fazendo é pecado, que aquilo que ela está fazendo é errado, mas ainda assim ela não quer se arrepender, ela não quer mudança. E ela acredita que Deus tem que mudar a sua palavra para servir ao interesse dela. Não ela que tem que ser transformada para viver a realidade de Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas com o coração cheio de pecado, cheio de perversidade. Quantas pessoas que quebraram a sua aliança com Deus. E Deus está chamando de volta. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 4. Do verso 17 ao 24. É um pouco longo, mas eu gostaria que vocês lessem comigo. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, ou seja, sem entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem,
Aqui ele está falando das pessoas que não têm conhecimento da verdade. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Éfeso? Não tem como. Não tem como vocês que conheceram o evangelho ainda continuarem a viver como velha criatura. Não tem como nós ouvirmos a respeito do poder da ressurreição de Jesus Cristo, da sua obra da cruz, daquilo que o Espírito Santo fez e continua fazendo na vida do seu povo, da sua igreja. E nós queremos viver a mesma vida velha de antes, presos aos mesmos pecados, presos às mesmas limitações, presos às mesmas autojustificações, porque nós somos muito bons em nos autojustificar, em culpar os outros, em culpar a Deus. Mas olha para aquele publicano, ele no meio do pátio ali do templo. Ele batia no peito e dizia: miserável pecador que sou. Miserável pecador que sou. Ele reconheceu a sua condição. Ele trouxe à luz o seu pecado para ser liberto e ser curado e ser transformado. E nós estamos falando aqui da igreja primitiva porque nós cremos. Não que Deus quer fazer hoje algo igual. Deus quer fazer algo maior. A glória da segunda casa é muito maior que a glória da primeira. Aquilo que Deus quer fazer no meio da sua igreja, na sua igreja, que é a igreja do fim, é algo muito maior do que foi feito lá atrás. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, nós estamos distraídos demais. São muitas distrações, muitas coisas acontecendo, e nós tiramos com muita facilidade os nossos olhos do Senhor. E o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para perto dEle para experimentar aquilo que nós ainda não experimentamos. Irmãos, muitos crentes estão dentro da igreja, mas nunca foram cheios do Espírito Santo. Nunca tiveram um encontro com o Espírito Santo. E dentro de si eles vivem como uma terra seca. Seca, seca, seca. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele fala à sua igreja que nós precisamos resgatar essa essência. Nós precisamos colocar Cristo como centro da nossa vida. Nós não cantamos aqui dizendo: Jesus é o centro de tudo o que há, Jesus é o centro de todo o meu ser. Mas nós estamos vivendo isso. Jesus está sendo o centro das nossas vidas. Jesus está no centro do nosso casamento. Jesus está no centro do nosso trabalho, dos nossos negócios. Nas nossas palavras que saem da nossa boca, Jesus tem sido o centro. Jesus tem sido o centro na decisão das nossas vidas. Nós precisamos entender que o mesmo poder que ressuscitou Cristo quer nos ressuscitar. Porque muitos estão mortos em seus pecados, como a própria palavra diz. E o Espírito Santo quer nos levar para uma novidade de vida. E esse é o maior de todos os milagres. Esse é o maior de todos os milagres. Irmãos, somente pela ação do Espírito Santo em nós é que nós vamos ver esse mover sobrenatural de Deus acontecendo. Somente pela obra do Espírito Santo de Deus, tanto no nosso contexto da nossa vida com Deus, da nossa vida particular, como no contexto da igreja. E eu realmente acredito que o Senhor, Ele quer colocar essa mensagem, fazer essa mensagem arder dentro dos nossos corações.
É tempo de nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Porque Ele prometeu em Jeremias que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. Ele disse, buscar-me-eis, me busquem e vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Se é possível buscar de todo o coração, significa que o inverso também é verdade. Lembra daquela velha história que nós contamos? Se dissessem para você que estava perdido no meio do mato, uma maleta com R$1 milhão, quanto tempo você ia gastar procurando? Talvez você fosse ficar dias até encontrar. E se fosse uma moedinha? Uma moedinha ninguém liga, a gente às vezes perde uma moeda, a gente nem se preocupa. E qual que é a lógica disso? A lógica é que muitas vezes nós temos buscado a Deus que nem nós buscamos aquela moedinha. Não tem tanta importância, não tem tanto valor. É assim que nós temos buscado a Deus, como se fosse uma moedinha sem importância. Como se nós tivéssemos coisas muito mais importantes para fazer do que buscar a face do nosso Deus. E o Senhor está querendo nos ressuscitar, nos chamar da morte para a vida, vivificar os nossos corações para um novo tempo de relacionamento com Ele. O Espírito Santo chama a sua igreja para um tempo de intimidade, para nós sermos cheios dEle. E nós operarmos nos sinais, para que os sinais sejam uma evidência e testemunha, que pregue aí fora para as pessoas que o reino de Deus chegou. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Irmãos, eu fui muito impactada por essa palavra, eu fui muito impactada por essa mensagem. E eu tenho falado com Deus, eu tenho falado, Senhor, faz isso no meio do teu povo, faz isso na sua igreja. Faça isso no meio do seu povo, apesar de nós. Faça apesar de nós. Porque nós não podemos convencer as pessoas, nós não podemos transformar a vida de ninguém. Eu não posso virar para você e garantir que se você vier na igreja, você fizer tudo corretamente, tudo na sua vida vai ficar melhor. Porque não é o que a palavra diz. Eu não posso prometer para vocês prometer para ninguém aquilo que nem a palavra de Deus promete. O que o Senhor nos promete é o quê? Presença. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês todos os dias. Então eu prego sobre a promessa da presença. Agora, se Deus vai curar, se Deus vai fazer um milagre, eu tenho toda a fé e plena certeza que Ele pode fazer. Mas tudo vai acontecer para revelar Jesus ao mundo. Não só para nosso benefício. Um milagre, ele não tem que apontar para nós, ele não tem que apontar para um pastor, para um líder, para uma igreja. Tem que apontar para Cristo. Cristo tem que ser glorificado. Cristo tem que estar no mais alto lugar. Seja na igreja, no meio da igreja, seja nas nossas vidas.